Resenha do capítulo 1 do livro Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos de CBCE. O capítulo resenhado foi escrito por Cláudio Gil Soares de Araújo e tem como título Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, de alguns anos antes da fundação até os dias atuais. Neste capítulo, o autor analisa um artigo publicado por ele em 1998 sobre os primeiros 20 anos do CBCE para a RBCE, onde busca fazer um comparativo em relação aos dias atuais. Ao longo do texto, ele procura dividir sua discussão em 4 momentos ou períodos, permitindo ao leitor compreender melhor sua trajetória. No primeiro período, de 1971 a 1976, ocorre seu envolvimento inicial com a temática das ciências do esporte. Um detalhe interessante mencionado pelo autor era que nessa época, para participar do CBCE, era necessário um exame médico admissional. De 1977 a 1978, ocorre o período pré-fundação do CBCE, onde neste período o autor, como aluno pesquisador, tem uma interação maior com a vida acadêmica, o que proporcionou diversas oportunidades com participações em congressos internacionais, o que possibilitou fazer muitos contatos e isso foi dando forma e consistência para a criação do CBCE. Um ponto importante é que foi durante uma reunião com um grande grupo de colegas da área de ciências do esporte, onde foram discutidos os pontos básicos do Estatuto, definindo os nomes e os cargos dos integrantes da primeira diretoria e fundado o CBCE. Para isto, utilizaram como modelo a estrutura do ACSM, inclusive as vice-presidências e a incorporação de um presidente eleito na diretoria. Nessa ocasião, definiu-se ainda que em 1979 seria realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e haveria o lançamento da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, naturalmente em São Caetano do Sul. O período inicial, pós-fundação do CBCE, vai de 1979 a 1981. Esta é marcada pelo término da faculdade, onde toda a vivência e o treinamento que recebeu no Canadá tiveram enorme impacto sobre sua formação. A maneira de fazer e de ver pesquisa e, mais importante ainda, em sua atuação como médico, possibilitou ao autor compreender claramente que os inúmeros benefícios do exercício físico deveria ser uma coisa acessível a todos, especialmente para os mais enfermos ou debilitados, e não apenas para o quantitativo muito pequeno de atletas. Com uma diretoria multiprofissional e multidisciplinar engajada e motivada, composta por colegas de renome nacional e internacional, o CBCE rapidamente cresceu e quase todos os objetivos e metas inicialmente propostos foram alcançados ou suplantados. Praticamente todos aqueles que produziam conhecimento ou inovações em ciências do esporte nas distintas regiões do país naquela época se associaram ao CBCE. Congressos regionais, revistas com periodicidade em dia e com cada vez mais artigos originais, número de associados crescendo, etc. No entanto, sob o ponto de vista do autor, haviam 4 pontos que afetaram dramaticamente a trajetória do CBCE logo ao final da sua primeira infância, que foram relações institucionais e governamentais, a falta de estudo em relação ao estatuto do ACSM e a não criação do CBCE, que seria o órgão superior efetivo das tomadas de decisão mais relevantes da entidade. O fato da educação física estar em uma fase de grande crescimento e expansão e de organização como profissão, sendo uma grande oportunidade de atuação e o fato da grande maioria dos colegas pesquisadores do CBCE não perceberam que era fundamental avançar e ampliar o espectro. Em seu momento atual, de 2018 a 2019, ele faz uma reflexão em relação ao que ocorre atualmente nas ciências do esporte no Brasil e o CBCE. Ele ressalta toda a importância de sua trajetória desde a graduação e também como médico e pesquisador. No que se refere à CBCE, observa-se que não houve grandes mudanças desde sua criação.
onde, segundo o autor, este deixou de ser uma instituição multiprofissional, necessitando recuperar seus objetivos multiprofissionais da época de sua fundação, onde sua atualização possibilitaria destacar-se, tornando-se um forte e abrangente órgão da Sociedade Brasileira de Ciências do Exercício e do Esporte. Por fim, conclui-se que a trajetória revivida pelo autor é de grande relevância, principalmente para quem ainda se encontra na graduação, por mostrar que toda sua história sempre esteve relacionada ao esporte, bem como seus ideais, defendendo a ideia de que todos, sem exceções, devem se beneficiar da prática de exercícios físicos. Infelizmente, como ele mesmo menciona, a criação da CBCE, apesar de iniciar com várias ideias e propósitos ao longo dos anos, foi se perdendo, reformulando-se numa versão mais híbrida.